Para contar a história do Brasil, cumpre compreender o que é Brasil. O Brasil é uma amálgama, a junção de 5 etnias e marcada por 3 fenótipos. 5 etnias são os tupis, né, que era um povo que vivia, tupis e guaranis, que vivia em nosso litoral, basicamente do Ceará até por volta de o que hoje é Santa Catarina. Os tapuias, que eram todos os não tupis, basicamente do grupo Macro-G, mas eram predominantemente caçadores-coletores. Os bantus, que viviam no sul da África, né, onde hoje, que vieram principalmente do que hoje é Angola, né, como cativos, né, chegaram aqui como escravos, inicialmente. E os sudaneses, né, que são mais no centro do continente africano e que por aqui chegaram via Costa da Mina, correspondente à atual Nigéria, Togo, Benin, nessa região aí. E os europeus, basicamente os portugueses. Quando eu digo basicamente os portugueses, é que no primeiro ano de conquista vieram também muitos franceses, e alguns franceses ficaram. Depois vieram os holandeses, mas os holandeses praticamente não ficaram, não tiveram filhos com os locais, muito pouco. Mas, então, nós podemos circunscrever a etnia portuguesa. Então, conta a história dos dois primeiros, os tupis e os tapuias. Os tupis tinham alguns séculos e séculos de história. Ninguém sabe quanta história eles tinham, ninguém sabe qual foi essa história. Porque história é baseada em documentos, é baseada em fatos. Também em arqueologia, é verdade, mas a arqueologia não nos fala como os documentos falam, como os retratos, os relatos falam. Não dá a mesma dimensão. Os tapuias ainda menos, né? Porque eles não estavam organizados. Os tupis tinham uma coisa fantástica para a época, para 1500, para esse primeiro contato com o europeu, que era uma unidade linguística por milhares de quilômetros do litoral, e uma unidade de costumes. Esses costumes, que eram bastante elaborados, era uma sociedade aristocrática, eles vão, claro, se desestruturar ao primeiro contato com o europeu. Porque basta que você tirasse um elemento daquele conjunto de comportamentos para que se desestruturasse, e o tupi acaba sendo, entre o tupi e o tapuia, o que mais se amálgama com o português. Com o francês também, mas com o português basicamente. Esse amálgama já está no segundo século da chamada colonização, porque o Brasil se autocolonizou, não se colonizou, mas o segundo século, na expulsão dos holandeses de Pernambuco, já está claro essa união, essa fusão entre portugueses e tupis, que serão chamados na época de mamelucos. Esse termo mameluco vai ter outras recepções, mas na época tinha essa. Quanto aos bantus, os bantus têm uma longa história também, grande parte dela ágrafa, ou seja, a gente também não tem um registro escrito. Os sudaneses têm mais registro escrito, até porque muitos dos que vieram ao Brasil eram alfabetizados e alfabetizados em árabe, inclusive. É o caso dos Haussás, do norte da Nigéria. Uma série de guerras naquela região da Costa da Mina ocasionou a escravização de povos inteiros, de comunidades inteiras que foram vendidas para o Brasil. Os portugueses foram alguns dos maiores compradores. Os portugueses e ingleses foram os maiores compradores de escravos na África. Os portugueses, aí a história é muito mais complexa, porque o registro histórico vai a 5.000 anos, né? Vai desde a Mesopotâmia e até chegar no Império, na Grécia Antiga, no Império Romano, os povos germânicos que são contatados pelos romanos, até que se forme na Península Ibérica o chamado Reino Visigótico de Toledo, que domina toda a Península Ibérica, que era, como o nome diz, formado por visigodos, uma tribo chamada bárbara, então, pelos italianos, pelos romanos, que se instala na Península Ibérica após um longo contato com os romanos, tanto que vão adotar línguas latinas, né? No século VIII, eles são invadidos, destruído o Império Visigótico de Toledo por uma invasão de árabes e berberes do norte da África, invasão chamada islâmica, que ela vai até onde hoje é o meio da França, né, até Poitiers, e toma toda a Península Ibérica. A partir de Pelágio, em Covadonga, que ganham heroicamente, né, por
inspiração de Deus, ganha a Batalha de Covadonga, que começa o processo de reconquista, inicialmente confinado nas Astúrias, uma região montanhosa do norte da Península Ibérica. Essa Astúrias, junto com a Galícia, né, que fica hoje ao norte de Portugal, que já teve a cidade de Braga, hoje em Portugal como capital do reino da Galícia, vai se formar esse amálgama asturiano-galego, que vai ter um contraponto no aragonês, que hoje é a Catalunha, né, próximo, que a Catalunha fazia parte do reino aragonês, né, hoje se centra em Barcelona, aquela região, e o castelhano, que vem de Castela, que é uma região próxima das Astúrias, mas já na parte central da Espanha, a parte mais seca, mais plana, o planalto da Espanha. As regiões da Galícia e das Astúrias eram montanhosas, e Vimara Pérez, no século IX, vai refundar, de certa forma, a cidade do Porto, o Condado portucalês. É a partir daí que vai surgindo os sucessores de Vimara, né? Que vão dar no século XII, na primeira independência de Portugal. Portugal teve 3 independências, 2 em relação a Castela e uma relação já à Espanha, que era a união de Castela, Aragão e Navarra. Quando a Espanha já inclui também o antigo Reino de Granada, que era um reino islâmico que restou na Espanha até 1492, quando a reconquista iniciada no século VIII é completada. Portugal, então, consegue essa independência, consegue manter essa independência, e em meados do século XV, Portugal começa a ir para o mar. No início do século XV, na verdade, começa a se dedicar ao Atlântico. O mar que dominava a Europa era o Mediterrâneo, tinha alguma ligação pelo Atlântico, mas era costeira, para levar do Báltico até o Mediterrâneo. O Báltico já tinha a Liga Hanseática, o Mediterrâneo tinha todas aquelas cidades faustosas, cidades-estados, Veneza, Gênova e Florença, as mais destacadas. Então, Portugal, um pequeno país com cerca de 1 milhão de habitantes, se volta para o Oceano Atlântico. Portugal já tinha completado a reconquista no século XII, quando incorporou o Algarve, que é o sul de Portugal. Se joga para o oceano e vai descobrindo coisas, vai descobrir os Açores, que eram ilhas desabitadas, a Ilha da Madeira, que era desabitada, vai descobrir as Canárias, que eram habitadas, vai ficar sob o nome português um tempo, depois vai ser negociada com a Espanha, para chegar, inclusive, depois a consolidação do Tratado de Tordesilhas, que acontece antes da descoberta, do achamento do Brasil. E Portugal vai avançando na África, toma cidades, né, Tanger, Ceuta, depois também vai ter uma negociação com a Espanha em função disso, e vai descendo, sempre buscando o caminho para chegar às Índias, né? E os nomes índios nossos encontrados, porque se achava que poderia ter chegado a alguma região das Índias. Essa história o Colombo contou, o pessoal acreditou na época, muitos não acreditaram, é verdade, mas acabou ficando por causa da notoriedade do Cristóvão Colombo como chamado descobridor da América. Bom, o fato é que uma dessas caravanas, essas viagens para a Índia, quando já se tinha descoberto a Índia, logo na sequência, ela desvia, ao que tudo indica, propositalmente, mas não há importância também em saber isso. O importante não é a grande viagem de Cabral, do achamento, né? Embora tenha aquela carta de Pero Vaz de Caminha, que ficou emblemática. Você tem as grandes viagens que vão importar, são as de 1501 e 1503, que são com o Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio que vai dar um nome ao continente América. E a América, que dá um nome também à maior parte dos acidentes geográficos que encontra Rio São Francisco, porque era o dia de São Francisco, Bahia de Todos os Santos, porque era o dia de Todos os Santos, e Rio de Janeiro, porque ele chegou lá em janeiro e ele achou que a Baía de Guanabara era a desembocadura de um rio, era o estuário de um rio. Então, há os primeiros contatos e há os primeiros habitantes europeus do Brasil, que a gente conhece basicamente o Adão pernambucano, né, que é o Jerônimo de Albuquerque, que é até um dos que chega por último, que já chega quando se estão distribuídas as capitanias hereditárias, na década de 1530,
Mas antes deles você tem o Diogo Alvarez, que é o Caramuru, na Bahia, Salvador, que vai se entender muito bem com os franceses, tanto que se comprovou recentemente que ele se casou com a Índia Tupi, Catarina, lá na França. Os franceses levaram para lá e trouxeram de volta, porque Catarina vai ser uma das primeiras grandes proprietárias de terras na cidade de Salvador, dadas pelo governador. Mas mais tarde, depois o Caramuru já tinha morrido nessa época, mas ninguém sabe em que ano chegou o Caramuru. Sabe que eram lançados, os portugueses tinham muito isso, chamados lançados. Em Moçambique aconteceu isso, em muitos lugares. Na Etiópia, eles largavam alguém, ou uma ou duas pessoas, na praia e diziam: bom, vai descobrir. O que você descobrir está descoberto. Apresente-se e diga que é português, e muitos terão conquistado impérios assim. E em São Paulo, no litoral do atual São Paulo, João Ramalho, né, que é o Adão paulista. Eu falo essa questão de Adão porque nos 2 primeiros séculos você vai ter o Brasil é muito pouco habitado por europeus dos 2 primeiros séculos, embora sejam os séculos em que ele vai ficar mais rico per capita. Nós vamos ter uma riqueza per capita por volta de 1650, que mesmo hoje, comparativamente, seria muito grande. Na época era qualquer coisa como um dos lugares mais ricos do mundo per capita. Todo mundo poderia invejar a situação brasileira. Tá, era muito pouca gente, éramos um percentual muito pequeno da população mundial, mas tínhamos praticamente um monopólio da produção do açúcar, e o açúcar tinha uma importância na época muito maior que tem hoje. Só para dizer um desses fatos da importância do açúcar, é que você não tinha a refrigeração só chegaria séculos depois, e o açúcar é um conservante poderoso, universal. Ele funciona muito bem como conservante de frutas, por exemplo. Você tinha uma época que as frutas só davam na estação. Então, como consumir essas frutas no inverno, por exemplo? É muito difícil você achar uma fruta na Europa no inverno. Nesses 2 primeiros séculos, claro, há uma miscigenação muito grande, uma amálgama muito grande. Os africanos começam a chegar em grande número a partir da década de 1560, mas você já tem o registro de pardos, e um registro considerável de pardos no amálgama luso-tupi com o africano, porque o luso e o tupi não vão ser distinguíveis já a partir do século XVI. No litoral eles não são mais distinguíveis, né? Com a história, o Araribóia, por exemplo, ganha de presente do governador o que corresponde ao atual Niterói. O Araribóia foi um chefe tupi que ajudou na expulsão dos franceses da Baía de Guanabara, e os descendentes da Araribóia utilizam o nome português, falam português, e se tornam grandes proprietários de terra, grandes líderes políticos daquela região. Nesses 2 primeiros séculos você vai ter uma matriz cultural muito centrada nessas 3 fontes de cultura, né? Esses 3 polos iniciais de cultura, que é Pernambuco. O neto de Jerônimo Albuquerque vai fundar Natal, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que também se chamava Jerônimo de Albuquerque. E aí vão até Maranhão, vão disputar a França, vão disputar o Maranhão com a França. Vai formar de Pernambuco ao Maranhão, de Alagoas ao Maranhão, essa primeira fonte pernambucana de cultura. A Bahia, através da Casa da Ponte, da Casa da Torre, são as 2 casas que correspondem a famílias, né? A família Ávila, que tinha sede em Tatuapara, na atual Praia do Forte. O fundador era Garcia Dávila, né? E depois logo teria na família um neto de Caramuru e Catarina Paraguaçu. Essa família ela se expande na direção oeste e norte. Ela vai até o Piauí, o sertão de Pernambuco, o sertão do Ceará, o sertão da Paraíba, Sergipe, em grande parte, e todo o norte, a metade norte da Bahia vai ser dominada pela Casa da Torre, chega a ter 300 mil quilômetros quadrados de concessões de sesmarias, que era uma espécie de propriedade provisória, mas que acabava não sendo provisória. A coroa portuguesa sempre respeitou esses domínios de posse, como se propriedade fosse. E a família de Guedes de Brito, de Salvador, que veio como escrivão, era um de cartório, que vai dominar
da metade para baixo do centro da Bahia. Isso não incluía na época as capitanias de Ilhéus e Porto Seguro, que só vão se unir à Bahia em meados do século XVIII. Pois bem, então eles expandem para a criação de gado. O objetivo da Casa da Ponte, principalmente da Casa da Torre, era a criação de gado. Com o tempo eles vão perder todos esses domínios no século XVIII, o aumento da população, a contestação dos governadores das capitanias que vão surgindo, como o próprio Ceará, Rio Grande do Norte, que tinham que pagar furo por essa terra, que seria a Sesmaria, vai acabar revogando na prática essas sesmarias das famílias Guedes de Brito e Ávila, ou seja, da Casa da Torre e da Casa da Ponte. Mas a Casa da Ponte vai ter uma importância muito grande quando o procurador dela, o Manuel Nunes Viana, um português, que teria chegado à Bahia como comerciário, tinha um exército de mandingas, ou seja, de escravos do Reino do Mali, que ele evidentemente não tratou como guarda pessoal, eram seus escravos apenas formalmente, ele tratava eles como os assessores dele, como a guarda real dele. Então, o Manuel Nunes Viana vai dominar toda a metade norte do atual Minas Gerais, e vai chegar até onde hoje é São João del Rei, vai se proclamar rei das Minas. Aí vai ter a chamada Guerra dos Emboabas, que erroneamente é atribuída a portugueses. Tinha, claro, muitos imigrantes portugueses, mas era basicamente um empreendimento baiano, um empreendimento dessa matriz baiana que vai se digladiar pelas Minas com a matriz paulista, a matriz do Adão paulista João Ramalho. Os paulistas, chamados bandeirantes, eles vão conquistar desde o Rio Grande do Sul, o interior do Rio de Janeiro, do que hoje é o estado do Rio de Janeiro, uma parte, o sul de Minas, Goiás, os Mato Grossos, né? E até a Amazônia. Eles chegam até a Amazônia, até Rondônia, chegam até o rio Amazonas, em expedições que eles vão buscando para aprear índios, né? Porque eles tinham os chamados índios administrados. Não eram escravos, primeiro porque a legislação não permitia ter escravos, permitia apenas no contexto, às vezes, de guerra justa e tal, uma coisa, mas permitia ter administrados, ou seja, avassalados. Qual a diferença entre o avassalado e o escravo? É basicamente de que eles não têm preço de mercado, embora eventualmente se vendesse, né? Você não transforma aquela pessoa em um valor, um bem a ser vendido, como aconteceu com os escravos de origem africana. E também, quando se diz de origem africana, a gente pode pensar em escravos de todas as tonalidades, porque o fato de ser pardo, se era descendente de escravo, no princípio escravo ficava, a não ser que fosse aforreado. Tivemos muitas alforrias, tanto que chegamos na abolição, apenas 10% da população afrodescendente permanecia como escrava, né? Tinham sido alforriados ou descendentes de alforriados. A escravidão era uma coisa importante a ser dita, né? Que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Não, realmente o Ocidente inaugurou a abolição da escravatura na Inglaterra, e foi uma pressão popular, né? Questão de interesses. Os interesses da Inglaterra seria por manter a escravidão, porque funcionava muito bem, por exemplo, no Caribe, na produção de açúcar, que eles desbancaram o Brasil, e o Brasil começa a empobrecer a partir de 1650, porque passa a ter bons competidores competentes na área do açúcar, especialmente no Caribe, depois até em Cuba, primeiro na Jamaica e nas Antilhas, né? Em lugares como Barbados, Martinica, enfim. Você tem o século XVIII marcado pela descoberta de ouro. O ouro é descoberto no finalzinho do século XVII por bandeirantes, mas não está decidido quem vai explorar aquilo, né? Então passa a haver uma obsessão em torno disso. A coroa portuguesa não tinha até então topado com grandes riquezas naturais no Brasil, tinha procurado muito, não encontrado quase nada, muito pouco. E passa a ter essa grande quantidade de ouro, que é realmente uma quantidade de ouro considerável para o período, com auge em 1750 e 1760. É o auge da produção aurífera das Minas Gerais e de Goiás. Cuiabá também é outro centro. Esse é um centro de predomínio completamente paulista, como Goiás também é um domínio paulista.
quando eu digo paulista, da matriz étnica paulista, que é uma amálgama português tupi e tapuia, né? O paulista ele se considerava paulista em relação aos outros brasileiros, aos outros portugueses. Mas quando chegava na fronteira com o reino espanhol, com o vice-reinado da Prata, por exemplo, Paraguai e Argentina, ele se apresentava como português. Ele tinha orgulho de ser português. Ele tem o mito da língua geral. A língua geral durou muito pouco tempo. Se falava português já bastante difundidamente no século XVII em São Paulo. Então, por paulista ter esse índio administrado, ele vai buscar esses índios, vai buscar também descobertas, e vai buscar expandir gado. Você tem o pessoal de Sorocaba, vai chegar na região que hoje é Vacaria, no Rio Grande do Sul, no atual Rio Grande do Sul, para criar gado mesmo, porque vai encontrar bons campos para a criação de gado. O gado tem uma importância muito grande no século XVIII, porque ele passa a ter um valor monetário muito alto, para abastecer as Minas Gerais, que não produziam grande quantidade de gado nessa época ainda. Com o declínio da mineração, o país volta a depender da agricultura, da cana-de-açúcar volta a ter um período de áureo no final do século XVIII e no século XIX, mas só que é uma população muito maior já então. Então essa população muito maior, que já passava de 3 milhões de habitantes, maior que a da própria Portugal, ela já vai ter que dividir essa riqueza por muito mais gente, e tal. O açúcar está concentrado em certas áreas que são propícias, como o Recôncavo Baiano. Aconteceu a chamada Inconfidência Mineira, que foi um movimento muito menor, não foi nem movimento, foi uma conspiraçãozinha de alguns intelectuais e pessoas destacadas na comunidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, que era a capital da capitania, a sede da capitania de Minas Gerais, e que não se concretizou de forma nenhuma, e que foi atribuído lá, pegaram lá o Joaquim José da Silva Xavier, colocaram numa forca, por uma série de circunstâncias. Eu conto nos meus livros isso, não vou pormenorizar, mas estava longe de ser esse herói que foi pintado. Quase tudo que se diz publicamente sobre o Tiradentes é mentira, é invenção pura. E não havia, claro, nenhum sentimento, isso deixar bem claro, que não havia nenhum sentimento de separar Brasil e Portugal. Primeiro porque os cidadãos brasileiros eram cidadãos portugueses, né? E você podia ir morar, e muitos foram, na verdade, muitos foram até ser juízes e coisas em Portugal. Você podia migrar a hora que quisesse. Claro, a viagem era longa, era difícil, era vela ainda, mas a cidadania era plena, os direitos eram plenos. Tanto eram plenos que em 1821, quando ocorre a Revolução do Porto, a convocação das cortes, a Revolução do Porto é de um ano antes, mas a convocação de eleições para as cortes, as cortes voltam a se reunir, o parlamento português volta a se reunir, são convocados os brasileiros de todas as capitanias. As capitanias são convocados a eleger deputados, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, e esses deputados são eleitos na proporção da população de cada lugar. Então, não, esse sentimento realmente não havia. O que acontece é uma série de acidentes e desentendimentos entre 1821 e 1831, são 10 anos esse processo, que vão acabar numa separação sui generis, uma coisa quase que única na história universal, em que a parte separada do lado de cá, a parte do Brasil, será governada pelo primogênito daquele que será imperador do Brasil, como Dom Pedro I, e rei de Portugal, como Dom Pedro IV. Ele vai ser rei de Portugal depois de ser imperador do Brasil. Então é uma coisa. E a rainha de Portugal que o sucede, a Maria da Glória, ela tinha nascido no Rio de Janeiro, porque a sede do Império Português e todo o reino português, que incluía Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor, Cabo Verde, era no Rio de Janeiro, ficou por no Rio de Janeiro desde a fuga de Dom João VI da invasão napoleônica, quando o Portugal continental ficou sob o domínio inglês, sob o domínio militar inglês, embora, claro, mantendo a independência. Os ingleses sempre ajudaram os portugueses, os ingleses ajudaram na segunda independência, na Batalha de Aljubarrota, no século XIV, e ajudaram Portugal na segunda independência, que é de 1640. Que é quando surge a família Bragança, que era uma família já poderosa desde o século XV, uma família dona de muitas terras em Portugal, que é eleita para fundar uma nova dinastia,
é uma dinastia que está até hoje com seus sucessores em Portugal e no Brasil, aguardando o retorno da monarquia. Pois bem, também é preciso falar desse período do Tratado de Tordesilhas, que limitava a extensão, pelo que foi concordado no Tratado de Tordesilhas, limitava a extensão da América Portuguesa, do que pertenceria a Portugal na América do Sul, por uma linha imaginária entre Belém do Pará e Laguna, em Santa Catarina. Atuais Belém e Laguna, na época, claro que não eram cidades fundadas ainda. Por que isso não foi respeitado? Por dois motivos. Um, porque houve a União Ibérica entre 1580 e 1640, porque o rei Filipe II, que corresponde da Espanha, corresponde a Filipe I de Portugal, é o mesmo rei, ele tinha direito sucessório a assumir o trono português. O Dom Sebastião tinha desaparecido em combate, até hoje existe o sebastianismo, a volta de Dom Sebastião no Marrocos, certamente morreu, sem deixar descendentes legítimos que pudessem usar a coroa de Portugal, e isso tornou sem efeito, né? Se tudo era Espanha, e a Espanha efetivamente vai nos ajudar, por exemplo, a expulsar os holandeses na invasão de 1824, 1825, dos holandeses. A Salvador, quando se diz holandeses, não é bem holandês, né? Vamos dizer, primeiro que Países Baixos não é Holanda, a Holanda é uma parte dos Países Baixos. Segundo, que era um empreendimento público-privado, era a Companhia das Índias Ocidentais. Então, nessas expedições ao Brasil, nesses governos, Nassau, por exemplo, era um príncipe alemão, não era holandês, né? Nassau é um governante mais competente, organizado, competente e reconhecido do governo de Pernambuco pelos batavos, que seria uma maneira melhor de dizer holandeses. Ele era alemão e muitos dos que vieram eram poloneses, alemães, de tudo quanto era nacionalidade, que estavam trabalhando para a Companhia das Índias Ocidentais. Então, um projeto de colonização. Eu até brinco sempre, digo que Guararapes, não, isso não é brincadeira, isso é sério. Guararapes é a fundação da nacionalidade brasileira pela União, né, das tropas afrodescendentes, né, locais, mamelucas, tupis, as tropas de todas as etnias se uniram em Guararapes e sentiram que fundavam um país novo. Ela é que surge a nacionalidade, que não vai se transformar numa nacionalidade em oposição a Portugal. Isso só ocorre realmente a partir da separação, em que há um esforço para criar essa dicotomia, essa divergência entre Portugal e Brasil, porque Portugal também era uma terra extremamente miscigenada, uma cultura intercultural, extremamente permeável, extremamente tolerante. Claro, tinha seus racismos, o racismo também é uma constante universal, mas comparativamente não tem comparação. O racismo dito científico, aquele racismo mais rançoso, ele só vai chegar no Brasil com o positivismo no final do século XIX. Vamos falar do positivismo já. Então você tem um período aí em que surge o café. O café é um produto determinante, ele substitui a cana-de-açúcar. Ele vai ter uma produção muito grande. E também você tem a primeira chegada dos imigrantes europeus não portugueses. Isso acontece ainda no final do governo de Dom João VI, quando o Dom João VI governava o reino português aqui do Rio de Janeiro. E chegam os suíços, os alemães. Os alemães também são recrutados por Dom Pedro I, no início do Brasil independente, para formar o exército colonial, porque não havia um exército colonial, um exército brasileiro, um exército imperial, né? Então muitos alemães são convocados e acabam ficando, alguns são transformados em agricultores. É fundada a colônia em São Leopoldo, a famosa colônia. Eu gosto de contar no meu livro História do Brasil Velado como isso aconteceu, como se deu de fato, né? Tinha até muita gente que saía esvaziava os presídios, né, nos estados alemães, que ainda não era a Alemanha, a unificação alemã será posterior a isso. Mas a grande imigração europeia para o Brasil, ela vai ter um auge a partir de 1880, já no governo de Dom Pedro II, e vai até pelo menos 1930, 1940, com muita força, aí atraindo gente do mundo inteiro. Realmente você vai ter todos os quadrantes aí
Você vai ter japoneses, vai ter sírios, vai ter um caleidoscópio de etnias que vão ter grandes fluxos imigratórios para o Brasil e que vão mudar a composição da população. Né? Então, se a população tem isso tem uma influência demográfica, eu demonstro isso nos meus livros, como isso acontece. A questão das divergências ideológicas não havia muito, na verdade. Se você dissesse assim, o Visconde de Cairu era liberal, o Marquês de Pombal já era mais autoritário, embora também fosse quase um positivista antes do tempo, antes do positivismo. Ele tinha uma ideia voluntarista de como fazer governos, expulsou os jesuítas e tal, mas essa expulsão dos jesuítas também se deu também no contexto ibérico. A Espanha também já estava adversário dos jesuítas. Os jesuítas chegou a esse extinto, tal a forma como os jesuítas se opuseram aos projetos nacionais da Europa, foram progressivamente se opondo aos projetos nacionais. Os jesuítas tiveram uma importância muito grande. Eu chego aqui com o Manuel da Nóbrega em 1549, vai ter o Anchieta em São Paulo, a própria fundação de São Paulo de Piratininga é obra dos jesuítas, do Anchieta, em 1554. Então, vai ter Pombal, voltando à questão ideológica, que tem que ter uma ideologia marcada, e depois tem Dom Rodrigo, que foi o presidente do Conselho Ultramarino, pouco antes da chegada de Dom João VI, o próprio Dom João VI, e influências, Cipriano Barata podia ser visto como um revolucionário, tinha um pessoal lá do Nordeste, Frei Caneca, que tinha ideias liberais também. A Confederação do Equador acaba adotando a Constituição da Colômbia, porque era inspirada por Simão Bolívar, que foi visto como libertador. Eles queriam uma república na região Pernambuco em torno, naquele amálgama cultural pernambucano. E não deu certo, foi sufocada essa rebelião. A Bahia continua tendo uma importância muito grande, tanto econômica como quantidade de população nesse começo, mas o Rio de Janeiro, feito capital desde meados do século XVIII, vai ganhando uma importância cada vez maior. É a capital, e será a capital até 1960. Esses tempos assim, do século XVIII, vem surgir lá no final uma influência positivista. Mas dizer que foi o positivismo que derrotou a monarquia é uma meia-verdade. A monarquia ela caiu sem apoio popular, por um golpe de Estado, um golpe de mão, principalmente porque em 1888 foi decretada a abolição sem indenização aos proprietários. Como os proprietários rurais tinham uma força política muito grande, tanto no chamado Partido Liberal quanto no Partido Conservador, quanto no incipiente Partido Republicano, esses proprietários vão se revoltar, dizendo, poxa, essa Isabel aí não é confiável, ela fez isso quando o pai estava ausente do governo, não podemos deixar nela, e não podemos deixar na mão do esposo dela, que era o Conde B, que nunca teve muito a simpatia das classes dirigentes brasileiras, de quem vivia a política, de quem era a opinião pública concentrada em Recife, em Salvador e Rio de Janeiro, basicamente. São Paulo até era muito pequeno antes da chegada da imigração. A imigração vai transformar completamente a cidade de São Paulo, vai dar um impulso. Vai ser onde vai ter a imigração italiana, que são mais de 1,5 milhão de italianos que virão durante todo o processo da imigração italiana, a maioria deles para a capitania, depois província, então já província de São Paulo, depois estado de São Paulo. Então São Paulo, daquela característica paulista original, sobrou muito pouco, sobrou o caboclo, né? O caboclo é representativo desse amálgama indígena português, né? Esse caboclo também, nós vamos entender agora, é um processo histórico que atrasou muito a economia do Brasil e foi determinante no século XIX para que a gente fosse perdendo terreno na economia. Não foi tanto um problema de Dom Pedro II, que era um homem ilustrado, tentou fazer um bom governo, ele fez coisas boas, ele não era má pessoa nem mau governante, era um homem intelectual, um homem bastante equilibrado, bastante moderado, tipo de governante que se tivesse um sucessor
uma linha sucessória que apontasse para outro Dom Pedro II, provavelmente não teria havido o golpe da República. Não teria se dado as coisas como se der. Não existe cena na história, mas a gente está conjecturando. Apenas para dizer que Dom Pedro II era uma boa pessoa. Mas você tinha, desde o século XVI, um processo que foi um amálgama português-tapuia, com o caçador-coletor dos sertões do Brasil. E nesses sertões do Brasil, em Minas Gerais, vai ficar grande parte da população. Ela não volta, ela não vem para o litoral. Ela só vai vir para o litoral muito tardiamente, já avançado do século XX. E ela fica lá num sistema quase que de servidão de gleba. Não era escravidão, porque você podia ir embora. Aí você também, evidentemente, não tinha um preço ilegal se fosse. Mas esse caboclo que fica aqui, o caboclo é tanto o proprietário quanto o que mora na propriedade do proprietário e não recebe salário, recebe um pedaço de terra para cultivar a meia, para ajudar ajudar gratuitamente esse senhor, que é altamente improdutivo também, não vai ficar rico. Não se pense que o criador de gado, que é basicamente o criador de gado, em Minas também leite, com essa coisa no século XIX, ele vai ser um grande vai ficar rico. Não, tinha lá seus títulos de barão, acesso a uma certa, era uma nobreza da terra, tinha os seus domínios políticos, os seus currais eleitorais, digamos assim. Isso vai continuar na República, né? Quando eles ganham os títulos de coronel da Guarda Nacional, mas eram bastante improdutivos, não tinha esses luxos todos. Mas é esse povo que fica lá, esse povo que não recebe letras, não recebe educação formal e não lida com dinheiro, então ele não faz parte da economia do Brasil, ele fica na subsistência. E a gente sabe que a economia de subsistência é uma não economia, né? Ela não gera excedentes, ela não gera um giro econômico, uma diversificação da economia, né? Então isso vai ser determinante no século XIX para que o Brasil vá empobrecendo relativamente. Eu costumo dizer, como digo no meu livro, que na época da separação, em torno de 1820, nós tínhamos pouco mais da metade da renda per capita dos Estados Unidos, seriam 2 por 1 no máximo, e até chegar aos atuais 6 por 1 ou 8 por 1, a depender de como se considera a conversão da moeda, né? De renda per capita. Isso. Claro, o Brasil tinha grandes problemas, esse interior também não podia ser produtivo porque faltavam estradas, porque a ferrovia ela chega, mas ela não chega ao sertão, ela só vai chegar ao sertão muito tardiamente. Você tem essas estradas que levaram a Brasília, elas só surgem então no final dos anos 1950, início dos anos 1960. Então, você tinha um interior completamente inacessível, pouco navegável, tinha o São Francisco e tal, mas não era uma navegação, o Tietê também, como você vai encontrar os Estados Unidos encontrar situações mais favoráveis no Mississippi e Missouri, e tiveram a instalação de ferrovias muito mais cedo que a nossa, comparando dois países de dimensões continentais. Na Primeira República, chamada de República Velha, primeiro você começa com o ditador, que é Fernando Peixoto, realmente é de inspiração positivista, né? O positivismo era uma coisa próxima até do marxismo, vai inspirar o fascismo, que era uma coisa meio brutal, anticlerical, era contra a igreja, uma espécie de elite dita intelectual, né? O cara de Júlio Castilhos, que dominou o Rio Grande do Sul, chamado castilismo, que achava que tinha solução para tudo, aquele voluntarismo político que a gente conhece tão bem. O positivismo vai exercer alguma influência, mas basicamente as coisas continuam como antes, com a novidade do desenvolvimento industrial em São Paulo. Realmente você passa a ter uma indústria. A indústria vai surgindo aos poucos. Não se leve a sério aquilo de que Portugal tirava a indústria do Brasil, porque teve um decreto, mas o decreto durou pouquíssimo tempo, e depois que o decreto saiu, botamos bateria baixa lá, a indústria não surgiu. Enfim, a indústria só vai surgir realmente, uma indústria além do artesanato, na segunda metade do século XIX, e vai caminhando passo a passo, até chegar na Companhia Siderúrgica Nacional, que todos sabem, foi a moeda de troca de Getúlio Vargas, um governante admirador do fascismo, admirador declarado de Benito Mussolini, que é a única coisa que a gente pode chamar de fascismo, porque o fascismo não se repete, ele é um fenômeno italiano, ele vem de fascio e tal, inclusive ele se inspira em
símbolos do Império Romano, que é bastante estatista, é corporativista, tem uma série de características que elas não se repetem totalmente em lugar nenhum, nem com o Franco na Espanha, que é a coisa mais próxima que se possa chamar fascismo, nem com o Estado Novo, que é uma cópia pálida do fascismo, né? Embora seja uma ditadura dura mesmo. O Estado Novo, ele não tem essa característica, não tem característica típica do fascismo, né? De herança nós temos a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é inspirada na Carta de Lavoro italiana do fascismo. O fascismo tinha essa coisa de engessar os contratos de trabalho. Voltando para a República Velha teve bons e maus governantes, todos foram eleitos com fraude, né? O voto era aberto e tinha toda essa questão. Continuava esses agregados, esses moradores, né? Que era toda uma população excluída, que vivia nos nossos sertões, a população eminentemente rural do Brasil. O Brasil tinha uma proporção na virada do século XX de pouco mais de 10% de população urbana, né? Efetivamente urbana. Se nós tivermos disso as sedes das localidades muito distantes, que também viviam como se fosse rural, isoladas, né? Dos centros de decisão. Então você não tinha uma opinião pública, uma coisa que pudesse. Inclusive se fala muito Revolução de 1930. Não foi revolução por duas questões, né? Foi golpe de Estado, claramente. Mas o vencedor da eleição, que era um paulista, fraudou a eleição. Sim, teve fraude dos dois lados. No Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas recebeu 99% dos votos, porque ele era governador. Então, essa questão de quem fraudou mais ou menos, o resultado representava. Não foi revolução, primeiro porque não teve apoio popular. O povo não se mobilizou, não houve um levante popular. O Brasil não tinha essa massa crítica para lotar as ruas e exigir uma troca de regime. E segundo, porque não foi uma troca de regime. Simplesmente você substituiu o que seria o ganhador da eleição pelo que perdeu a eleição, e não havia nada de muito diferente no programa de um ou de outro. Nada revolucionário. O Brasil continuou na mesma toada até 1939, quando você tem realmente o início da parte mais brutal, 1938, do Estado Novo da ditadura, né, que vai até 1945, e que aí sim há um clamor popular, já existem cidades maiores, pela redemocratização, mas que não vai durar muito também. O povo volta para a rua logo em seguida, 5 anos depois, para eleger Getúlio, fazer uma campanha firme por Getúlio Vargas voltar agora como presidente eleito, né? A parte da esquerda brasileira, ela vem do sindicalismo italiano, do anarquismo italiano, né? Não é originalmente marxista, ela vem do anarquismo, mas logo assume feições marxistas, os partidos ditos comunistas, socialistas, marxistas, científicos, né, que se diz. Eles surgem já na década de 1920, eles já estão estabelecidos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, que eram os grandes centros fabris. Era uma coisa baseada realmente no proletariado. Hoje você tem o socialismo, não é mais baseado no proletariado, esqueceu a lógica de Marx, que era para implantar um governo dos trabalhadores, né? Então a coisa perdeu esse fio, mas na época foi importante, foi forte, você passou a ter alguma coisa de esquerda, que vai surgir, que vai chegar em 1964 para realmente as primeiras grandes mobilizações de rua do Brasil. Aquelas coisas que mobilizam de norte a sul. Tanto uma mobilização que vinha já a favor das medidas do presidente João Goulart, já no contexto da Guerra Fria, o bloco soviético contra o bloco liderado pelos Estados Unidos e Europa Ocidental, e o outro lado, a reação. Eu sempre digo que a política é basicamente reativa, ela é baseada em reação a uma ameaça ou então no ressentimento. A esquerda tem as ideologias, o fascismo, a esquerda, o marxismo, elas são ideologias do ressentimento. Elas nascem do ressentimento, o ressentimento contra os ricos, contra o capital, contra o que vê como imperialismo, colonialismo, esses ismos que não fazem muito sentido se a gente for ver a história de um modo desassombrado, mas que são vistas dessa forma. Mas as maiores manifestações de 1964 que tomaram as ruas foram as marchas com Deus, pela família, pela liberdade, né? Que foi uma ação reativa, de direita,
total da direita, para que o presidente João Goulart não pudesse implantar as medidas que ameaçava tomar. A economia vinha ladeira abaixo, inflação altíssima, o país estava vivendo uma encruzilhada e havia o apoio, a base de apoio do João Goulart, que não instancia gaúcho como Getúlio, era uma cria de Getúlio, inclusive. A cria política de Getúlio foi inventada por Getúlio Vargas. João Goulart, então, perde esse apoio popular e essa base dele fica só uma esquerda realmente, um pessoal socialista, o Brizola, que era o cunhado, que também era muito próximo disso. Então há essa confrontação e há a mudança, a ruptura do regime, que teoricamente foi legal, porque o Congresso Nacional declarou uma vacância, o Janot não quis lutar, foi para o Uruguai. Mas, se quiser chamar de golpe, chame de golpe. Também não há que se falar em revolução, mas sim em contra-revolução, talvez. É um movimento reativo. Veio os governos militares, e os governos militares tinham uma certa base de apoio bastante ampla, com Castelo Branco, que era um homem muito austero, que foi apoiado por Carlos Lacerda, por exemplo, por Juscelino, que vinha de uma popularidade grande por ter feito Brasília, por ter expandido o gasto público, ter urbanizado, mas um período de grande crescimento do Brasil, os anos JK. O Brasil vinha do crescimento desde 1945 muito forte, com poucas interrupções. O período militar, ele vai, com a saída de Castelo Branco e a morte de Castelo Branco, ele vai ser tomado por pessoas mais linha dura, também numa reação aos movimentos de esquerda que começam a ganhar força também, mas que é lamentável. Lacerda, que acaba preso, Juscelino, que acaba sendo colocado de lado, e tantas outras forças de centro que acabam se afastando do regime. Mas é um regime que vai investir muito. O Brasil sempre teve um déficit de investimento muito grande, principalmente em infraestrutura. Vai investir em educação também, multiplica as vagas nas universidades. Vai tentar suprir essas carências. Havia um projeto de Brasil ali. É um projeto que é abortado por uma série de circunstâncias de conjuntura internacional, em meados da década de 1970, e por erros do próprio regime, como o avanço das estatais, estatizar tudo, uma mentalidade muito estatista, que isso vai ficar claro no governo de Ernesto Geisel. E aí vai havendo um desgaste na economia, medidas heterodoxas, o Delfim Neto, que era muito arqueiro também, que foi ministro do planejamento, que seria hoje o ministro da Economia, equivalente mais ou menos isso, em importância na época, no governo de João Figueiredo, que também não tinha uma inapetência para governar atávica, embora fosse um homem honesto, bem intencionado, sem dúvida nenhuma, mas trazia um pouco daquele ranço autoritário e dizia declarava para quem quisesse ouvir que não gostava de governar. Então existe a chamada redemocratização, que vem também de movimentos de rua, em 1984, com as diretas já, em 1985, descamos na eleição de Tancredo Neves do Colégio Eleitoral, que era de um arranjo de forças bastante amplo também, mas que acaba com a Constituição de 88, pendendo do centro para a esquerda. Você tem toda uma negação, e isso vai agudizar com a eleição, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2003, nós contra eles, muito forte, uma coisa assim, essa ânsia, essa radicalização que vai acabar no reativo que começa em 2013, meio sem saber a que veio. Até hoje é difícil, ainda muito próximo da história para os historiadores, como nós dizerem alguma coisa. Uma história muito recente, a gente deve deixar o tempo assentar as coisas. Mas voltando então à história deste país, que formou realmente uma unidade étnica, ainda muito próxima da portuguesa, porque, como eu disse, Portugal já tinha essa mistura. Portugal se distingue, ainda hoje, mesmo na União Europeia, abolidas os postos fronteiriços, as condições de moradia. Portugal ainda é marcadamente, etnicamente diverso da Espanha, muito diverso do resto da Europa, por essa interculturalidade, por esse jeito de ser. Então, ainda Lisboa, Salvador, Rio de Janeiro tem muitas coisas em comum em relação ao resto do mundo. Tem
tem essa identidade étnica, como a gente tem também com tanto a região Banto de Angola quanto com a Nigéria atual. Nós trouxemos muita coisa e mantemos muita coisa dessas culturas. Não com o tupi e o tapuia, porque, claro, eles nos legaram a rede de dormir, a farinha de mandioca, outros hábitos, mas houve uma assimilação. Não houve extermínio indígena, isso é uma das teses que não cola realmente. Foi muito produto de documentos falsos que eram forjados para dizer, olha, eu matei tantos índios, e aí isso ganhava um pedaço de terra, porque foi um herói e tal. Esses índios eram bravios, quando pouquíssimos índios eram bravios, pouquíssimos tupis e pouquíssimos tapuis opuseram resistência à presença europeia no Brasil. Talvez tenha um pouco mais de resistência à presença africana no primeiro momento, mas também num primeiro momento. Depois teve casos, né, de quilombolas chefiando aldeamentos indígenas. Isso aconteceu, já foi encontrado na Bahia no século XVIII. Enfim, esse é o resumo da história do Brasil. Não é nada demais, não se pense num país de heróis ou de grandes mudanças ou de grandes traumas, mas é um país que sempre foi, depois de 1650, sempre não, depois de 1650, com a decadência, com a concorrência do açúcar estrangeiro que vai tornar um país de média renda, ele sempre foi um país médio, um país que esteve na média, nem bom nem ruim, nem quente nem frio, nem o primeiro nem o último, e a gente foi se contentando com isso, foi se acostumando com isso. Os problemas se acumularam, acho que nunca tivemos um problema tão grande de diminuição relativa da produtividade brasileira, da competitividade brasileira em relação ao mundo. É uma variação que hoje não precisa do historiador para ver que está claro, é numérico isso. O que é preciso ver na história, onde a gente errou e como chegou a isso. Mas basicamente é isso. Nós nem fomos ao céu, nem buscamos o paraíso, nem buscamos imitar as melhores ideias, copiar o que deu mais certo no resto do mundo, ou buscar um caminho realmente inovador e que nos levasse a uma prosperidade. Não tomamos as medidas nesse sentido, e principalmente não tomamos as medidas no capital humano. Nossa educação é um fracasso quase que desde o início. No sistema educacional, os outros países desenvolveram muito melhor que a gente. Nós ficamos para trás. Também não tivemos, né, terremotos, furacões e ditaduras muito poucos. Para você ter uma ideia, as câmaras municipais, as que existem desde a de São Vicente, de 1632, desde lá elas só estiveram fechadas por 7 anos, por Getúlio Vargas no Estado Novo. E mesmo assim Getúlio não governava assim, com essa mão de ferro toda ali. Ele não deixava de ouvir certas lideranças locais e tal. Ele encarava a oposição, né? Tinha que ter um diálogo, prendia muita gente e tal, proibia, censurava, mas não era que a gente teve na vizinhança aqui, na América Latina, essa coisa hispânica. Realmente a América Portuguesa pode se orgulhar disso, né? Simplesmente esse desastre e tal, de certa forma um fracasso, mas se olhar para o lado a gente fica bem, tá tudo certo. É isso, um resumo da história brasileira.